Graças a Deus. Queridos, estamos de volta com o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema que está sempre conosco aqui, falando do amor de Deus, dizendo que Ele é especial, que a sua bondade dura para sempre, estudando a Palavra de Deus. E nós estamos nessa semana falando sobre Pedro. Chegamos em Pedro 2:7, vamos falar agora, né? Olha só, mas para fazer esse programa comigo, eu tenho ele, mais uma vez, nessa quinta-feira, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos, obrigado, ouvintes. Olha, estamos assim, impressionados com o entendimento dessa palavra e obrigado por estar aqui mais uma vez. Amém. Junto com ele, nós temos pastor César. Pastor César, que Deus abençoe, pastor. Que Deus abençoe, amado. Que Deus abençoe, pastor Carlos Leite, e também você, meu amado ouvinte. E para mim é um privilégio, um presente estarmos juntos participando dessa programação. Olha só, querido, nós vamos falar mais sobre isso. Pedro, capítulo 2 e o versículo 7. Então, foi o seguinte, vamos pedir um intervalo. É tempo de você levantar, quem sabe você não está com a Bíblia. Geralmente as pessoas sempre dizem, olha, nessa hora pega a Bíblia, pega a caneta, pega o papel. Vamos estudar a Bíblia junto, vamos estudar, vamos aprender a Bíblia junto. Vamos fazer o seguinte, nós vamos no intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta. Vamos lá, vamos ler 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 7. Pedro vem falando sobre Cristo, a pedra, nós somos pedra angular, pedra do templo de Deus, onde nós falamos isso, lemos lá em Apocalipse. O que diz 2:7, pastor Carlos Leite? Diz o seguinte, para vós outros, né, lá no capítulo 6 ele disse que quem cresce na pedra angular, de modo algum, seria envergonhado. Então aqui no 7 ele diz, para vós outros, portanto, os que crê é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Assim, para vós que crês, é preciosa. Refere-se à estimativa de Cristo por aqueles que nós cremos, em contraste com a opinião do mundo, tem dele. Mas para os rebeldes, ele falando, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi eleita a principal pedra angular. Apesar de que Cristo foi rejeitado por Israel, será a ele que o mundo responderá. Quer dizer, ele vem falando aqui, para vós, pois o que credes é pedra preciosa, mas para aqueles que não creram, é pedra edificada, reprovaram. Esta veio para ser pedra principal angular. Olha só o que diz em Isaías, pastor César, capítulo 8, versículo 14. Pega Salmos, pastor Carlos Leite, capítulo 118 e o versículo 22. Salmo 118, 22. Isaías, capítulo 8 e versículo 14. Ele vai falando para vós que credes, né? Exatamente, a palavra fala assim, pastor. Então, ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, e de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Olha só o que diz em Salmos 118, versículo 22. Pega Mateus 21 e 42. Salmos. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quer dizer, o salmista, Isaías, vem falando de Jesus. A pedra que Israel rejeitou, que os construtores rejeitaram, essa será a principal pedra angular, onde em cima dela vai nascer a igreja. Olha só o que diz em Mateus 21, 42. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos.
Ele vem falando, e Pedro ouviu Jesus falar isso. Então Pedro sabia que a pedra era Jesus. Pedro ouviu, e Pedro vem falando agora à igreja. Pedro está falando para a igreja, nós somos, olha só, a pedra que rejeitaram, que você leu em Isaías, que você leu em Salmos, essa pedra é Jesus. A pedra que para vós, que crê, nós cremos em Jesus. Eu estou aqui porque eu creio em Jesus. E nós estamos falando para a igreja, nós estamos pregando para a igreja. Igreja, o principal da igreja, o princípio da igreja, pastor César, é crer em Jesus. Perfeitamente. Crer no Senhor. Então ele falando, nós cremos. E ele tem que ser o fundamento para a igreja. Ele é o fundamento. Nós lemos aqui, onde você vai falando, e Pedro vai falando isso, que vocês são sacerdotes, vocês vão isso, e lá na frente ele vai falar sobre isso conosco. Quer dizer, ele vai dizer, nós temos o privilégio de estarmos com Cristo. Por quê? Porque Ele é o alicerce da nossa vida, Ele é o alicerce da nossa fé. Nós não nos abalamos, por quê? Porque nós estamos em Cristo. Tornou-se a principal pedra. A principal pedra onde? Para o mundo. É maravilhoso, pastor, porque quando fala aqui, né, é assim para vós os que credes preciosa, porque essa pedra preciosa, essa rocha da nossa salvação, essa pedra angular que é Cristo, essa palavra viva, não é? Para os que creem é preciosa porque traz salvação, traz cura, traz transformação, traz regeneração, traz resposta, não é? E aquele que não crê já é colocado aqui como rebelde, não é? Porque nós sabemos que a fé vem por essa pedra, por ouvir essa palavra, essa pedra preciosa. E assim como a pedra que os edificadores colocavam tinha que ter proveito na construção, a vida da pessoa só muda realmente se a pessoa crê na pessoa do Senhor Jesus. Não tem perdão. A pessoa só recebe a salvação em Jesus se ela crê. Crê somente. O pastor Zé Carlos falou uma coisa interessante sobre essa questão da pedra da esquina, que ela era fundamental, ela era fundamento, ela era base na construção, ou seja, era pedra angular. E quando se tirava, caía-se a estrutura. Ou seja, se você tira a pedra, se você tira Jesus, a pedra angular, não tem estrutura, não tem base, não tem fundamento, não tem construção. Isso é perigoso, absolutamente nada. Para a igreja. Olha só, ele diz no versículo 2 e 8 o seguinte, é a pedra de tropeço, é a pedra de ofensa, porque eles tropeçaram na palavra, sendo desobediente, para que foram também ordenados. Outra parte da pedra rejeitada tornou-se pedra de tropeço. Quer ver ler em Êxodo, capítulo 32 e versículo 19. A pedra que aqueles desobedeceram, os mandamentos nela escritos. Quer dizer, aqui Pedro vem dizendo que eles tropeçam onde? Eles tropeçam na palavra. Né? A pedra, olha só. A palavra de Deus em Êxodo 32, 19 diz assim, aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. É uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo. Devido à cruz, lê lá em 1 Coríntios, pega 1 Coríntios, pastor, capítulo 1 e versículo 3, tu pega ali, pastor, em Romanos 9, 22, quer dizer, uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. 1 Coríntios 1 e 23. 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Meu Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Amém. Quer dizer, para isso, né? Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, refere-se à incredulidade quando ele fala isso. Para os que foram também designados. Todos os que rejeitaram a Cristo estão designados a perder-se. Quer dizer, o que diz aí em Romanos, capítulo 9 e versículo 22? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Então, onde é que eles se perdem? Onde é que eles se perderam? Tropeçaram na palavra, sendo desobedientes. Isso é muito sério. Quer dizer, como é que se tropeça na palavra? É sendo desobediente à palavra, não aceitando a palavra. Quando é que eles perderam tudo? Quando eles foram desobedientes à palavra. E a pessoa ela só vai perder qualquer comunhão, qualquer tipo de bênção material, quando ela perde a comunhão com Deus.
Quando a pessoa perde, sendo desobediente, ela perde tudo. Pastor, então, é interessante isso, porque essa carta é para a igreja, nós estamos tratando com a igreja. Exatamente. Então, isso quer dizer que há pessoas dentro da igreja, porque não obedecem à palavra, correm o risco de perder a sua salvação. E as Isso pessoas... é muito sério. Corre, E as não, vamos perder a pessoas... salvação. Se você for desobediente, você tem... Nós temos, querido, assim, ó, eu falei sobre Deus é Deus de princípio. E nós falamos muito, terminamos um estudo, foi 7 semanas sobre esse estudo, sobre o princípio de autoridade. E eu falei muito sobre isso, foi até insistente. Algumas pessoas, poxa, pastor, o senhor insiste em tudo isso. Quando você está em um reino ou em um país, você está sujeito à lei daquele país. Não interessa, você está sujeito à lei daquele país. Quando você vem para o reino de Deus, você está sujeito à lei de Deus. A lei de Deus. Quem não está na lei está sujeito às penas da lei. E o princípio é obedecer à palavra de Deus. Então, quando você não obedece à palavra de Deus, você é desobediente, você tropeça na palavra. E aí perde. E o que... mas pastor, mas eu não conhecia a lei. Não interessa se você conhece a lei ou não, você tem que obedecer a lei, tem que conhecer, você vai ter que entender a lei. Porque muitas pessoas não vão para a palavra, não pesquisam, e não entendem a lei, não conhecem a lei. E ficam tropeçando. Elas acham que o fato de não conhecerem exime da responsabilidade. A ignorância dele não exime da responsabilidade. Eu estou falando de ignorância na forma... Né? Quer dizer, quando do conhecimento, na verdade. Quando você ignora a lei, isso não exime a sua responsabilidade. Você vai ser julgado pela lei, independente de você conhecer ou não. E o ser humano costuma, muitas das vezes, tratar os filhos diferente daquilo como Deus trata a gente, né? Porque Deus é o seguinte, se Ele tem um propósito e você não está executando esse propósito, você vai chorar, você vai gemer e Ele vai continuar sendo duro. Sabe por quê? Porque Deus, Ele trata em nós, Ele edifica em nós, Ele planta em nós a obediência. Se não houver obediência, não há salvação, não há vida eterna, a gente perde tudo. A obediência, eu costumo até ouvir palavra de pregadores há muitos anos, que o abecedário do crente é obedecer. Não tem jeito. E Pedro vem falando aqui, a igreja, quando nós estamos falando, Pedro está falando igreja, Pedro vem falando igreja, que nós tomamos o lugar. Que nós, ele vem falando da importância que a igreja tem, os benefícios que Cristo fez para a igreja. Quando ele tornou-se pedra, ele nos tornou-se, já lembro de coisa. Olha só, para nós entendermos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo, para nós ter bastante tempo, e nós vamos ler o que diz em Pedro, 1 Pedro, capítulo 8, e versículo 9, ele é bem claro nisso, e vai falando sobre isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, e nós fazemos um bloco... Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só o que dizem em 1 Pedro, no capítulo 1 Pedro capítulo 2, e o versículo 9. Olha só o que ele vem dizendo para a igreja. Agora, ele vem completando o que ele vem falando. Olha só o que ele diz para a igreja. 8, 9. 8, 9. Não, 2 e 9. 2 e 9. Vamos lá, então. 2 e 9. Vamos lá. Diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Aqui ele vai complementando o que ele vai dizendo. Olha só, mas vós sois geração eleita, uma nova raça escolhida, composta de todos que tenham aceitado a Cristo. Nós somos geração eleita, quer dizer, sacerdócio real. Cristo é rei, sumo sacerdote, porque éramos nele. Tínhamos, e somos rei e sacerdote. Lê lá Apocalipse capítulo 1 e o versículo 6, pastor César. Apocalipse 1 e 6.
Olha só, ele vai falando sobre rei e sacerdote, né? A palavra de Deus nos fala exatamente assim: nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. João vem falando o mesmo que Pedro falou. Nos fez reis e sacerdote. Quer dizer, sacerdócio real, rei e sacerdote. Aí João vem comando, porque ele, Jesus, nos fez rei e sacerdote. Nação santa. Uma multidão de pessoas da mesma natureza. Está vendo que nós somos da mesma natureza, somos nação santa. É uma multidão de pessoas da mesma natureza. Povo adquirido. Todo o santo é posse única de Deus. Junto com esse santo, formam um único ser humano que existe. Para que, aí vem dizendo, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos salvou em virtude de que ele nos fez na cruz, pelo qual devêssemos louvar sempre a ele. A igreja, como uma linhagem eleita, a igreja foi edificada por Cristo, conforme está lá, lê lá em Mateus capítulo 16 e versículo 18. Pega Ezequiel 31 e 11. Mateus 16, 18. Mateus 16 e 18. A igreja, quer dizer, ele vem falando na igreja, ele vem, vós sois linhagem eleita. A igreja foi edificada por Cristo. Quer ver? Lá em Mateus capítulo 18, 16 e 18. 16 e 18, vamos lá. Ah. Está aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele fala na pedra, foi o que eu falei sobre ele. Quer dizer, Pedro vem dizendo, quem é a pedra? É Jesus. É Jesus. Onde a igreja está edificada? Em Jesus. Nós lemos aqui no versículo anterior, onde é que a igreja está edificada? Está edificada em Jesus. Isso. Sobre ele. Olha só o que diz, profetizado. Mas ainda não acabou, não. É. Está escrito, vou ler de novo. Ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor César, profetizada por Ezequiel 31 e 11. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora. Ezequiel 31, falando sobre Israel, né? A igreja assumiu o lugar do querubim luzeiro, no dia em que o luzeiro foi expulso do Éden. Né? Onde é que ele entrega? Entrega Satanás na mão da igreja, né? No povo mais poderoso. Olha só, luzeiro foi expulso do Éden celestial. A sentença foi lançada sobre ele. Um povo dentre os mais poderosos das nações dará o trato que tu merece. Eis que a origem do motivo da criação da igreja, imediatamente depois de sua rebelião, Deus proveu um povo substituto para louvor da sua glória. Aleluia. A igreja, o povo incumbido de executar a sentença. Por isso a igreja foi eleita antes da fundação do mundo. Vê Efésios capítulo 1 e o versículo 6. Efésios capítulo 1 e o versículo 6. Olha só. E para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Efésios 1:6. Efésios 1:6, né? Porque, Efésios 1:6. Para o louvor da sua glória, né? Exatamente, Olha para o louvor da sua glória. No 4 ele diz que nós somos escolhidos. Efésios 1 como 4. Como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha só, a igreja, querido, ela é eleita entre os gentios, entre os judeus, que pode executar esse sacerdócio real, manifestada a virtude do seu remidor, Salvador, como Ruth por Boaz. Quando Ruth foi resgatada por Boaz, Jesus nos resgata, fazendo, entenda melhor, o sacerdote da igreja e Israel. Deus escolheu Abraão e a Israel para que fosse uma bênção para as famílias da terra, por meio do sacerdote de Melquisedeque. Era o propósito de Deus para as nações que fossem gratas a Deus mediante o sacerdócio universal. Como as 12 tribos eram gratas a Deus por meio dos levitas, esse era o plano de Deus para que as nações, por intermédio de seus principais, trouxessem seu dízimo a Deus em um santuário administrado por sua nação sacerdotal. As nações traziam a Deus a sua glória e, por sua vez, seriam a Israel. Está lá aí, você vai ver lá em Números, e Efésios 4 e 11, Hebreus 3, lê Efésios 4 e 11.
Efésios 4:11. Pega Hebreus 3 e 10, pastor Carleide. 4:11 nos diz exatamente assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Hebreus 3 e 13 e 10. Perdão. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer. 13 e 10, não é isso? Uhum. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ele está vendo a bênção que o povo trazia para Israel, né? Assim, Israel trazia o dízimo à igreja, mas Deus necessitou mudar seu propósito sacerdotal que havia planejado para Israel. Assim como o sacerdócio universal, foi mudado o sacerdócio nacional. Por isso, não houve submissão das nações no culto, mas somente na tribo de Levi, porque Israel estava fora do objetivo inicial. O sacerdócio, aí ele falando aqui sobre, nós somos sacerdócio, nação santa, geração eleita, né? Quer dizer, então Pedro vem dizendo isso, vem dizendo exatamente assim, ó. Portanto, vós sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de possessão exclusiva, a fim de que anuncieis a excelente virtude daquele que vos chamou da graça para a sua luz, maravilhosa luz. Aí ele vem falando da igreja, vem dizendo a importância que a igreja tem para o mundo, a importância que você tem. Então ele vem dizendo que nós somos pedras vivas, e aí ele vem comentando disso. E no versículo 10 ele diz o seguinte, que em outro tempo passado não eras povo, mas não era nem povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que naquele tempo não habitas alcançado misericórdia, agora sejais alcançado a misericórdia. Ele vem dizendo para nós que nós não éramos nada. Ele vem falando para a igreja que, olha para você, porque vocês não faziam, e nós não fazíamos parte do povo de Deus. A nação escolhida era Israel. Nós não éramos nem povo, mas agora são povos escolhidos. Quer ver ele lá em Oséias, capítulo 1, versículo 9 e 10. Oséias, acha Oséias, pastor? Oséias, capítulo 1, versículo 9 e 10. Uma lembrança do profeta Oséias, numa visão profética, na ótica de Pedro. Olha só o que diz em Oséias. Oséias 9. Oséias, capítulo 1, versículo 9 e 10. Oséias primeiro. A palavra diz assim, capítulo 1, versículo 9 e 10, né? E disse-lhe, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Quer dizer, Meu Deus, que o que Pedro vem falando aqui é a lembrança do profeta Israel, numa visão profética, na ótica de Pedro, já o ancião que caiu em si, percebeu finalmente que a graça de Deus estava sobre os gentios, sobre os hebreus, transformando em um só corpo a igreja, que antes não era povo, mas agora veio a ser povo. Já daí, então, lê Joel, capítulo 1, versículos 6 e 9. Joel, pastor Carleto, capítulo 1. Vamos lá. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão. 1 e 6, né? Eles têm os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação. Destroçou a minha figueira. Tirou-lhe a casca, que lançou por terra. E os seus sarmentos se fizeram brancos. E o 9? Brancos. 9? 8? Vou pôr 8 agora. Não, 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. E o 2 e 23. 2:23, vamos lá. 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, a chuva temporã
e a seródia. Que nós estamos falando, né? Então, ele falando sobre o povo que não era povo. E hoje estão. E Pedro vem falando assim: olha, vocês não eram, no outro tempo passado, vocês não eram nem povo. E agora vocês são. Mas agora vocês são povo de Deus. Vós que naquele tempo, uma vez alcançado a misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Ele cita exatamente o que fala em Oséias, capítulo 1, versículo 9 e 10. Né? E vem falando isso. Quer dizer, então Pedro vem falando da importância da igreja, a importância que nós temos de estar em Cristo. E ele vem falando sobre isso. E isso é muito complexo, porque muitas vezes nós não temos esse entendimento da complexidade disso, do poder, da autoridade que nos é concedida, pastor. Sabendo que nós estamos caminhando para o céu, e vamos para o céu. E Pedro vem trazendo muito isso. Pastor César, obrigado, pastor César. Eu que agradeço, pastor Zé Carlos, mais uma vez, muito obrigado por estar com o senhor, o pastor Carlos Leite, e com você, meu amado, porque eu tenho certeza, nós estamos sentindo aqui uma glória, uma presença, Aleluia. uma graça, um favor tremendo de Deus, Verdade. e não é diferente aí. Que o senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Pastor Carlos Leite, obrigado e esteja orando por nós. Senhor Espírito Santo, me faltam palavras para agradecer o Senhor por essa oportunidade, pois eu sinto a Tua presença Aleluia. nessas palavras, eu sinto a Tua glória nesse lugar. Espírito Santo, que os sofridos e necessitados de nossa cidade e de nossas igrejas sejam agora revestidos e que eles venham se levantar em Deus. Amém. Para a Tua glória. Restitui, Senhor, tudo aquilo que foi roubado, destruído, dilacerado, traz de volta para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado. Permite Deus, nós estamos amanhã com mais um programa Palavra Rema. Queridos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre vós e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti. Levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.